Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Oncocast, o podcast oficial do Instituto Angolano contra o Câncer. Hoje eu tenho a honra de entrevistar 3 convidados e dizer que a prevenção do câncer começa bem antes do diagnóstico. O estilo de vida que nós adotamos durante o nosso dia a dia influenciam de que maneira para a ocorrência da doença. Hoje eu tenho comigo o Dr. Nilton, ele que é cirurgião oncológico e mestre em cuidados oncológicos centrado no paciente. Tenho comigo também o grande mestre, o grande preparador físico de alta performance, Manuel Luiz, que estará conosco no painel, e o Dr. Severino Azevedo, ele que é especialista em clínica médica e oncologia clínica. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Começamos com o Dr. Nilton. Dr. Nilton, sabemos que para além de médico cirurgião oncológico, também é atleta. A que se deve a prática da atividade física? Parece que há uma grande relação com o tema de hoje. Por que decidiu praticar atividade física? Muito obrigado pelo convite, Dr. Humberto. Gostaria também de estender as saudações aos meus colegas aqui no podcast. Eu gosto muito de ler e tem um autor, Nassim Taleb, que ele tem um livro que é Skin in the Game. Eu comecei a ler aquele livro, eu reparei que nas consultas eu pregava muita coisa que eu não fazia. Alimentação saudável, aí eu estava de banco, comia hambúrguer. Exercício físico, aí eu estava sobrepeso. Então, nessa leitura eu li uma outra coisa sobre... Essa história é um pouquinho engraçada, um pouquinho pessoal, mas dá para partilhar aqui, é tranquilo. Eu li sobre como os psicopatas selecionam as vítimas, as crianças, né? Os pedófilos. E eu vi que eles olham muito para o pai. Então, em conversa com um amigo meu que já treina, eu disse, acho que a minha postura não está a comunicar nada relacionado à violência. Eu tive o prazer de conhecer um dos meus mentores, o Divaldo. E o Divaldo faz MMA, ele é treinador, um dos treinadores da seleção. Então eu disse, Divaldo, não. Alguma coisa tem que mudar. Para os meus pacientes eu preciso ser exemplo. A minha filha tem que se sentir protegida também. Então comecei a treinar, levar mais a sério o treino. Também primar pela saúde, não é? Também primar pela saúde, exatamente. Então, o tema de hoje é de que modo a atividade física influencia na prevenção de doenças cancerígenas. Nosso preparador físico de alta performance, o que tem a dizer acerca do tema? Será que é mesmo importante que as pessoas pratiquem atividade física? Será que o exercício físico ajuda em alguma coisa para a vida das pessoas? Obrigado já agora pelo convite, Dr. Humberto. É um prazer estar com os colegas aqui do painel, né? Partilhar conhecimento, que é algo essencial se nós quisermos ter uma sociedade cada vez mais saudável. Obviamente. E sim, praticar exercício físico, como é de conhecimento de quase todo mundo, é muito importante se nós quisermos ser pessoas mais saudáveis, muito mais saudáveis. Então, temos que procurar fazer exercício físico com a orientação de um profissional qualificado para que possamos assim tirar um melhor rendimento, melhor proveito do exercício físico. É verdade. É importante que o pessoal seja orientado, porque senão teremos alguns problemas inerentes à má prática de algumas séries, né? Exatamente isso, Humberto. Doutor Severino, como está, doutor? Estou bem, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Também é uma honra estar aqui, dividir conhecimento. E
de uma maneira geral, estamos bem. Doutor Severino, de que forma a prática de atividade física influencia na prevenção do câncer? Você que é especialista em oncologia, queira partilhar os seus conhecimentos conosco? De facto, é bom sempre dividir conhecimento. Falar de atividade física, se nós olharmos numa das publicações da OMS sobre os fatores de proteção do câncer, menciona uma das 3 cadeias importantes, está a atividade física. Fazer atividade física, isso ajuda no melhoramento do funcionamento das células. Tá? Durante o nosso dia, nós estamos sob tensão, sob estresse. Tá? Só de caminhada de casa para chegar ao serviço, vai ao serviço, já falando um pouco do nosso serviço que é muito mais agitado. Isso acaba, de uma maneira geral, liberar algumas substâncias que são muito nocivas para o organismo, que são os chamados radicais livres, e de que maneira a exposição constante acabam e lesar as células, e essas células, se esta for persistente, podemos até encontrar alterações que podem levar ao surgimento de câncer. Então, fazer atividade física ajuda a eliminar todos esses radicais que podem ser nocivos para o bom funcionamento da célula. Muito obrigado. De realçar que os 2 convidados, o cirurgião oncológico e o oncologista clínico, o Dr. Nilton e o Dr. Severino, eles primam em prevenção e tratamento do câncer. Para o nosso personal de alta performance, tem como objetivo principal a importância do movimento e da saúde física para a sociedade. Então é importante que o organismo esteja em movimento constante, né? E daí a grande chamada de atenção para a população, a fim de levarem a sério as questões relacionadas à prevenção do câncer. Hoje aqui iremos debater tanto sobre essa temática que ainda é o tendão de Aquiles para a nossa população, né? Pois a nossa correria diária assim nos leva, nem sempre temos tempo de parar para comermos em condições, nem sempre temos tempo de parar e consumimos água, né? É importante que as nossas células hidratem. E hoje, melhor do que eu para falar dessa questão sois vós. Doutor Nilton, existe alguma relação dos principais fatores de risco com a ocorrência de câncer? Quando eu digo os principais fatores de risco, eu coloco, depois o doutor vai falar quais os fatores de risco, né? Eu coloco os fatores de risco que nós, infelizmente, menosprezamos. O consumo indiscriminado de bebida alcoólica, o consumo indiscriminado de alimentos processados, o próprio sedentarismo em si, o não consumo de água nas suas respectivas concentrações ou quantidades necessárias. Essas questões todas influenciam de que maneira para o surgimento de câncer para qualquer um? Sim, quando nós falamos de fatores de riscos associados a câncer, nós temos sempre os modificáveis e os não modificáveis, né? Não modificáveis, estamos a falar basicamente de genética, idade, género, raça. Os modificáveis acabam por estar relacionados aos nossos hábitos diários. Um outro ponto também importante na prevenção de fatores de risco é que apenas 10-15% dos cânceres têm um componente genético barra hereditário. A grande maior parte dos cânceres surge do ambiente e fatores de risco modificáveis. Estes fatores de risco modificáveis, por exemplo, dieta, já falamos, né? Dieta, exercício físico, tabagismo, comportamento sexual errado e por aí vai, acabam por gerar muitas vezes
tipo um estado de inflamação crônica, né? O Dr. Severino já deixou isso assim claro. Então, imagina que há pessoas que vivem por causa do estresse, né? O corpo basicamente está sempre nesse processo, inflamação. Chega um momento, né, em que ocorre o desequilíbrio que tem que ocorrer no nosso corpo, porque nós temos sempre no nosso corpo mecanismos que protegem, mecanismos a favor. Os mecanismos que protegem, chega um momento que eles basicamente cansam, né? Então a programação ocorre para o outro lado. Então o exercício físico ajuda a balancear isso. Houve uma vez que eu tive a oportunidade de fazer um post sobre isso e uma paciente que segue disse: não, eu faço exercício físico há muito tempo e tal, mas tive câncer, doutor. Então isso não é verdade. Eu disse: não, assim, tem 3 tipos de mentiras, né? Mentira deslavada e estatística. Estatisticamente falando, tu estás no grupo das 10-15%. A tua programação genética foi para teres o tipo de câncer que tu tens, que por acaso tem uma grande relação genética com um gene específico. Então não é, por mais que tu fizesse exercício físico, alimentação saudável, em algum momento o teu corpo ia evoluir para aí porque estava, digamos que, programado para isso acontecer. Agora, o exercício físico, com certeza, e a alimentação saudável impediu ou tornou difícil isso acontecer mais cedo, por exemplo, né? Então, já aproveitando a chega, Dr. Severino, o Dr. Nilton falou aqui muito bem dos fatores de risco dividido em 2 grandes grupos, os modificáveis e os não modificáveis, né? A genética influencia de que maneira para o surgimento do câncer como tal? E a outra questão que eu quero colocar para o doutor é a seguinte: a genética por si só é suficiente para que um indivíduo desenvolva câncer no futuro, ou os fatores de risco inerentes ao cotidiano do mesmo têm grande peso sobre isso? Porque assim, existem pessoas que dizem assim: olha, o meu avô teve câncer de mama. De realçar que o câncer de mama não acontece apenas em mulheres. Homens também têm câncer de mama. Então, o meu avô teve câncer de mama. E, sim, eu estou predisposto a ter câncer de mama daqui a não sei quantos anos. E, ainda assim, se a pessoa já tem um fator de risco, que é a genética para o desenvolvimento do câncer de mama, e o estilo de vida que devia ser adotado de forma regrada, a pessoa não segue as orientações emanadas pelos profissionais de saúde, esse indivíduo acelera o processo para o surgimento ou o inverso disso? Ok, é uma questão muito bem colocada. E eu vou pegar o que o Dr. Newton acabou falando, o equilíbrio. Tá? É preciso que haja um equilíbrio, tá? Em que este equilíbrio é que vai ditar o normal. A presença de um fator de risco é importante, mas pode não traduzir na prática. Tá? Yeah. Então, é importante que dentro do fator de equilíbrio eu carrego um fator familiar e tem outros fatores externos que poderiam estar a influenciar, tá, naquela alteração que eu já carrego. Se dentro do fator que eu já tenho uma chance, e vamos entender bem isso, a probabilidade de desenvolver um determinado câncer. Quer dizer que eu tenho uma percentagem de desenvolver. Também tenho chance de não desenvolver. Quando é que estabelecemos a relação de desenvolver? Quando os outros fatores próximos, principalmente aqueles modificáveis que nós não tenhamos aquele cuidado necessário, como a prática do exercício físico, a boa alimentação, um estilo de vida adequado, tem horas adequadas de sono para a revitalização das células. Então, estou a condicionar, ou melhor, estou a favorecer com que aquela percentagem seja ativada.
porque isso automaticamente cria um desequilíbrio humoral em termos do organismo, e isso facilita de que maneira o surgimento, quando as condições forem todas elas favoráveis. Muito obrigado. Caro personal, é fácil falarmos de atividade física. Tu tens de praticar atividade física. Mas é difícil acordar de manhã para treinar. É tempo de frio. É complicado. Sair do hospital e treinar. É verdade. Mas quando tu transformas a tua dificuldade, como é que eu diria? O obstáculo é o caminho. Isso deixa de ser um problema e passa a ser uma solução. Se eu já tenho um fator de risco genético para desenvolver o câncer e os fatores de riscos modificáveis, eu posso diminuir a ocorrência do fenômeno. Daí, né, o surgimento de vossa orientação como personal. Como é que vocês lidam, ou que conselho deixaria para aqueles que têm preguiça de praticar atividade física? Interessante essa pergunta. É muito mais olhar para o benefício da atividade física. Nós já temos risco de ter câncer. É uma coisa que acabamos por ter. Fator da idade, fator genético, por aí fora. Agora, se nós nos focamos no benefício do que o exercício físico trará para nós, acabará por ser muito mais fácil lidar com estas situações. Por exemplo, o exercício físico acaba por combater bastante o aumento de peso. Isso. O aumento de peso acaba por ser também um fator de risco de câncer. Com certeza. O exercício físico, para além de ajudar a controlar o peso, ele também acaba por ajudar bastante na regulação da glicemia no sangue, da glicemia. Então, se nós olharmos para os benefícios propriamente ditos do exercício físico, acabará por ser muito mais fácil. Como é que lida com aqueles atletas preguiçosos que não gostam de treinar de forma sequencial? Por exemplo, tem treino hoje treinou, amanhã não aparece porque está cansado, né? Estou cansado porque, sei lá, hoje eu tive um dia muito pesado, tive um plantão daqueles. Como é que você lida? A cirurgia terminou tarde. Como é que lida? Dobra a dose de exercício que faria? Como é que lida com essa questão? A verdade é procurar motivar sempre o atleta. Ligar para ele, saber exatamente o que é que se passou. Às vezes é mesmo preguiça, então é ser muito mais paciente, porque treinar não é fácil. É uma coisa, nós estamos aqui a falar, treinar, outra coisa é fazer. Exercício físico requer dor, é sacrifício. Então é procurar incentivar, ligar sempre para o cliente, para o atleta, né? Para ver se ele tem essa disposição. Não, porque assim, eu posso ter suporte físico, mas eu sou um atleta também. Eu sou atleta de judô, sou faixa marrom em judô. E houve dias que eu simplesmente decidi não treinar. Exato. Por quê? Porque eu saí do serviço cansado, disse, vou sair daqui para ir treinar mais? Não, vou treinar amanhã. Mas, conforme disse muito bem, a motivação é algo que é necessário para todo mundo, independentemente da função que estiver a desempenhar, a motivação é extremamente importante. E a atividade física não só estimula, regula o humor, a pessoa está bem mais disposta para trabalhar. E, assim, a atividade física só tem Terapêutico. É terapêutico. benefícios, né, a serem tirados disso.
Eu tenho dito também a alguns clientes meus, né? Alguns atletas, que mais do que estar motivado é estar comprometido. Com certeza. O fator compromisso acaba por ser determinante, porque a motivação é um estado. Já o compromisso você tem que fazer sempre, com ou sem vontade, tens que verdade. fazer. verdade. Então é fazer com que os atletas comprometam-se. E é importante que as instituições, né, independentemente de que trabalho desempenham, tenham sempre pelo menos um dia no mês ou quinzenalmente alguma atividade relacionada à movimentação, porque o organismo em movimento ganha. É igual aos automóveis, né? Todo automóvel parado gripa o motor, né? Então é importante que o movimento esteja presente. Puxando a sardinha, o Instituto Angolano contra o Câncer tem todas as últimas quintas-feiras do mês uma atividade de recreação onde o pessoal pratica zumba. Eu já participei de uma dessas atividades onde os colegas mexem o corpo, mas é importante que cada um no seu domicílio continue com essas atividades, porque todo carro parado gripa o motor. Precisamos estar em movimento para evitar a ocorrência desses fenômenos. Doutor Newton, Sim. rastreio. Oi. Rastreio. É importante que as pessoas façam rastreio para prevenir a ocorrência do câncer. Sim, também. É uma das armas importantes, né, no controle dessa doença. Nós estamos a falar de uma doença silenciosa, né, com sintomas muito inespecíficos no começo, e que há muito tempo atrás, antes de se inventar rastreio, era diagnosticado em estadios extremamente avançados. Exatamente. Tinha um estigma muito grande, né, em relação à apresentação e à forma como se manifestava, e basicamente todo mundo associa à morte, né, por ser uma doença crônica, evolução, né, o tipo de evolução que tem e tudo. Então, o rastreio acaba por ser também uma das armas de prevenção, né? Nós conseguimos selecionar determinados grupos que nós consideramos como em risco para desenvolver determinados cânceres. Não existe rastreio para todos os cânceres, né? Nós, às vezes, vemos em determinadas épocas do ano determinadas instituições a fazer determinados exames e a chamar aquilo de rastreio. Não é rastreio. Porque o rastreio subentende-se que o pessoal precisa fazer durante o período todo, né? Não é esperar, por exemplo, outubro para fazer rastreio do câncer de mama. Não, né? É importante que se faça durante o período todo de seguimento dos doentes, né? E também tem uma... Quando nós falamos de rastreio, nós estamos a falar de que nós vamos num grupo específico que estatisticamente está exposto à ocorrência da doença, nós vamos tentar procurar alguma coisa que pode evoluir para aquela doença, de modo a evitar que a doença ocorra e que ele não tenha consequências de descobrir aquilo muito tarde. Então, não dá para fazer para todos os tipos de câncer. Infelizmente, ainda não. Há cânceres que já estão bem estudados e já se descobriu que determinadas medidas em determinados grupos etários acabam por ajudar. Nós existe uma sigla em inglês que é VOMIT, que é os vítimas da moderna tecnologia, que atualmente essa geração tem muito acesso à informação e transformamos isso para a comunidade médica. Nós hoje temos mais exames do que antigamente. Então nós acabamos por procurar mais coisas e muitas dessas coisas que nós encontramos em exames de rotina às vezes não têm significado nenhum clínico, ou seja, a pessoa não vai morrer daquilo, né? Então, acabamos só por gerar mais ansiedade nas pessoas. Então, o rastreio
num determinado grupo etário, uma determinada população exposta a um fator de risco, ajuda. Se nós interpretamos rastreio como tenho que fazer tudo para todo mundo, os nossos colegas aqui do lado provavelmente vão ter muito trabalho. Então, sim, porque acaba por gerar ansiedade e isso prejudica o bem-estar das pessoas, né? Cria uma cultura de medo. Nós não queremos que as pessoas tenham medo, né? Nós queremos é que as pessoas se cuidem. Para isso tem que ter informação, né? Que a informação liberta. Então, pegando essa deixa do medo, porque assim, existem leigos que dizem assim: eu tenho medo de fazer rastreio, porque vou descobrir algo que eu não quero saber agora. Assim, é importante que você rastreie a doença para que no time certo seja tratada. Porque se você não rastrear no momento certo, chegará um time que você já não tem, sim, proposta terapêutica para tal, né? Para tratar o câncer como tal. Então, essa é a chamada de atenção para a população. Façam rastreio. Quanto mais cedo identificar a doença, melhor para ser tratada e evitar que a situação se alastre. Doutor Severino, falando de rastreio, quer falar um pouquinho da tua experiência em relação aos casos que têm recebido? Existe algum exame que não deve faltar no rastreio de pacientes com câncer? Por exemplo, o paciente tem uma lesão vinda de um lugar e o paciente não vem com biópsia. De que forma isto influencia para o tratamento do paciente? Perde algum time para tratamento? Não perde? É tudo a mesma coisa? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Ok, mesma coisa não é, porque existem protocolos que devem ser cumpridos. Vamos só focalizar num dos cânceres mais frequentes, que é a mama. O paciente, quando é estratificado e em consulta e for considerado alto risco e tem um nódulo, é mandatório fazer a ecografia para caracterizar melhor este nódulo. Dependendo da idade, pode ser associado a mamografia, né? E uma vez que nós conseguimos identificar a característica desse nódulo, tá, do ponto de vista imagiológico, aí podemos indicar um procedimento que é a biópsia. É extremamente importante indicar a biópsia. Um exemplo que nós vamos dar, se nós encontrar um conjunto de indivíduos parado com o mesmo nome, se for João, se eu chamar João, todos que têm o nome João vão ter que virar. Tá? Mas se nós formos mais específico, e o que no sobrenome tocar, ele vai virar, olha, presente. Por exemplo, se chamar Chova de Azevedo, todos os meus irmãos são Chova de Azevedo. Tá entender? Agora, mas falar Severino Chova de Azevedo, e se encontrar também um exemplo, meu xará, o meu filho, Severino Júnior, é Severino de Azevedo. O que diferencia o meio. Então, se falar Severino de Azevedo, os dois vão olhar. Então, na biópsia é a mesma coisa. É preciso ir lá buscar o tecido, é preciso estudar a característica do tecido para dizer se ele é um tumor maligno, se é um tumor benigno, e se for um tumor maligno, benigno, normalmente um cirurgião experiente pode fazer a cirurgia se tiver critério, tá? E se for um tumor maligno, deve ser encaminhado para nosso instituto, já com biópsia, tudo fica mais facilitado e ali facilita também, aí encurta o tempo para o início de um tratamento oncoespecífico. Então, é importante ter a biópsia? Tem condições no serviço para fazer todos esses elementos? Faça. E encaminhe o paciente com biópsia. A não ser que haja limitação de recursos, aí sim deve encaminhar no sítio onde tenha condições para
prosseguir com as investigações. Então é importante que o paciente venha já com a biópsia para acelerar o tratamento, né? Exatamente, é mesmo assim. Senão estamos a enxugar o gelo. E a outra questão está relacionada com a alimentação. Existem alguns tipos de câncer que estão intimamente ligados com o tipo de alimentação que nós utilizamos. Doutor Nilton, quer falar alguma coisa em relação a essa questão? Alimentação. Eu só como carne, doutor Nilton. Como bastante carne vermelha. Não bebo água em condições. Não como legumes. Sou carne, eu sou como carne. Alguns fornecedores de carne devem estar felizes. Nada contra, mas, né, conforme foi dito, né, aqui pelos experts, uma alimentação regrada, regulada, tudo no equilíbrio é ótimo, né? Pode comer carne, mas carne com alguma coisa para regular, né? Os fornecedores de carne. Não fiquem chateados comigo. Eu gosto de uma boa carne. Mas brincadeira à parte, doutor Nilton, tem alguma relação do tipo de alimentação com o câncer? Sim, tem alguns cânceres já bem documentados associados à obesidade / alimentação, né? Câncer do intestino é um deles. Atualmente nós já consideramos o intestino como o primeiro cérebro. Realmente. É o primeiro cérebro. É o primeiro cérebro. Existem vários estudos que falam da relação da microbiota com câncer, que são basicamente as bactérias que moram dentro do intestino. E essas bactérias dependem muito do que nós comemos. Isso foi quando eu decidi mudar o meu mindset, também percebi isso. Por isso que tá aí no shape, né? Não, estou no shape graças ao coach Luís. Mas quando tu vais avaliar, sim, existem sim. Por exemplo, a OMS já determinou que o consumo excessivo de carne vermelha, alimentos processados, fumados, nada contra quem gosta de um chouriço num bar, mas é só reavaliar as prioridades. Está relacionado a um fator de risco, na verdade, né? Para câncer do intestino. Pessoas obesas também têm mais risco de desenvolver cânceres, não só do intestino, como nas mulheres do útero, de uma parte específica do útero, que é o endométrio. Câncer de mama também está relacionado à obesidade. Câncer do esôfago está relacionado à obesidade, estômago também, ou seja, vários tipos de câncer estão relacionados à obesidade. Eu tenho quase a certeza que as pessoas vão ficar meio desconfortáveis com essa informação, porque tipo, então eu não faço mais nada, não como, Tudo faz mal. Tudo faz mal, não. Quando nós falamos de redução do risco, nós não estamos a falar de anular o risco jamais estará anulado. Reduz. Eu quando estou a falar com estudantes, por exemplo, eu gosto de parafrasear com exemplo. Sem querer ferir suscetibilidades, mas a probabilidade de tu seres assaltada numa zona nobre da cidade não é igual de não ser numa outra zona. Não é que o risco não existe, não é igual. Proporções diferentes. Numa eu posso andar a pé com provavelmente uma mascote, na outra eu vou passar de carro sempre. Vidros fumados e se for blindado melhor. Então é quando a correlação que se faz entre fatores de risco normalmente é essa, não é que se anula, reduz a probabilidade daquilo acontecer. Não quer dizer que a pessoa, por exemplo, o Dr. Humberto disse que gosta muito de comer carne. Pode continuar a comer carne, mas o Dr. Humberto já tem a informação. Por exemplo, aquilo que tu não conheces te controla. Aquilo que tu conheces te liberta. O Dr. Humberto já está livre. O Dr. Humberto sabe que determinadas quantidades de carne vermelha, acima de 500 gramas, se não estou em erro, durante X dias, X tempos, vão colocá-lo numa posição para alguns problemas. Não quer dizer que só isso coloca. Isso tem que estar associado a outras coisas, né?
câncer é uma doença multifatorial. Então nunca é só um fator que está envolvido. Eles somam-se, né? Não faz exercício físico? Não. Ponto. Fuma, sim. Ótimo. Ponto. Come errado, entre aspas. Ponto. E vai somando, vai somando. Vai ficando mais perto de ter do que de não ter, né? Então, sim, a alimentação está relacionada. Coach, quer falar um bocadinho da periodicidade de prática de atividade física? Quanto tempo que um indivíduo deve praticar atividade física na semana? Deve praticar todos os dias, quando lhe apetece, ou tem uma regra a seguir? Quanto mais a pessoa se mover, melhor. A ideia é se tornar ativo. E segundo a OMS, é aconselhado 150 minutos de exercício físico, né? Esses 150 minutos divide-se em 20 minutos, né, por bloco de 5 dias. Entendi. Yeah. Então é essencial que a pessoa. Atenção! Podemos treinar 5 vezes a semana, mas também podemos treinar 3 vezes a semana. O mais importante, conforme eu disse anteriormente, é movimentar-se. Isso acabará por fazer toda a diferença, acabará por ajudar a prevenir, né? Que é o nosso principal objetivo aqui, prevenir e combater o câncer, exatamente. É importante não parar. Exato. Como diz o velho adágio, se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Exatamente. Só não pare. Porque o motor parado, grifa. É um slogan. Motor parado, grifa. É importante. Doutor Severino, o que tem a aconselhar para a população em geral quanto ao rastreio? Por que eu teclo tanto neste ponto do rastreio? É importante que se rastreie os casos para prevenir complicações futuras. Qual é o conselho que quer deixar para a população quanto ao rastreio, independentemente do tipo de câncer? Porque assim, o que o pessoal tem em mente, né, é que o rastreio de câncer só é feito no Instituto Angolano de Controle de Câncer. Não, toda instituição, todo profissional de saúde pode e deve fazer rastreio. Porque assim, quando a situação é diagnosticada, aí sim é encaminhado para o instituto dar sequência. Qual é o conselho que quer dar para a população em geral? Ok. Temos que ter atenção de todos. Senão vamos encher todas as unidades hospitalares. Tá? Rastreio é importante, sim. Tá? Principalmente para indivíduos que têm risco adicional, principalmente na família, primeiro grau. E para aqueles indivíduos também que têm doenças crônicas, que têm sempre resposta inflamatórias crônicas persistentes. Com certeza. Um deles é a diabetes. Tá? Então, estes devem estar atentos e fazer sempre... Não é aquela questão de fazer o check-up. Uhum. Se nós entendermos bem o check-up, pode ser igual a rastreio. Exatamente. Yeah. Nunca mais fiz nenhum exame, de repente eu vou... Doutor, eu vim saber como é que está a minha saúde. Tá? E aí o médico em consulta estratifica o risco. Depois de estratificar o risco, se ele for um paciente de alto risco, aí recomenda-se. Aí está em condições de fazer o rastreio. Tá? Olha, deve fazer o rastreio porque mesmo os estudos mostram que se um parente direto tem câncer, a chance vai em 4 a 6 vezes mais para desenvolver. Com certeza. São favoráveis. Então esses devem fazer rastreio. Tá? Para quem não tem história familiar, tem que olhar para os seus hábitos. E a melhor forma para não chegar nesse nível
é os cuidados que deve ter sobre as medidas de proteção, tudo aquilo que pode levar ao surgimento de câncer, se fazer o contrário, reduz essa incidência. Então, Eu é queria importante, só dar uma chega nesse Uhum. ponto. Tem uma colega nossa, a doutora Irina, que ela usava uma expressão muito boa que era rastreio oportunista. Uhum. Que é o seguinte, ela recebia em consulta, exemplo, uma senhora com 40, 50 anos, com alguma queixa ginecológica. A pergunta dela era automática: já fez exame da mama? Ah, nunca fiz, vai Vai fazer. fazer isso. Recebia uma menina com 25 anos, já vim por um nódulo da mama, já fizeste Papa Nicolau? Não, nunca fiz, vai fazer. Exatamente. Homem que vinha, e ela fazia sempre isso, criava, tipo, e isso ajudava as pessoas a terem consciência às vezes do que também deveriam focar, né? Porque a nossa função como médicos é informar acima de tudo, né? E deixar que a pessoa, com base na informação, Informar com verdade. informar com É verdade, verdade. exatamente. E deixar que a pessoa, consciente do conhecimento que adquire com aquela informação, tome a melhor decisão para a sua saúde, né? Não, porque às vezes o que acontece? Às vezes nós parafraseamos as coisas, queremos Exatamente. deixar as coisas muito mais calma. Não, é importante que se fale a verdade com o paciente Sim. para que ele possa compreender o risco da situação, a magnitude do problema, né? Às vezes precisamos estimular o organismo a liberar catecolaminas para se tocar, né? Uma das vantagens nossas, por exemplo, de ser oncologistas, né? Nós temos, por exemplo, como seres humanos, nem sempre temos a oportunidade de conseguir dizer verdades. Temos que nos conter por causa do ambiente. Com certeza. Sim, o oncologista tem a vantagem de ser o profissional que é pago para dizer verdades que doem. Yeah. Então, isso é uma vantagem que, por exemplo, em ambiente de consulta, permite-nos, às vezes, tocar, ouvir, sentir a pessoa, porque nem tudo é medicamento, né? É verdade. Então, não treina porque, tipo, qual é a vida que és daqui a 5 anos, né? Ou por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, com os pacientes com câncer, a noção de tempo diminui. A pessoa diz, tem câncer, o plano de 5 anos vira 5 dias, 5 horas, 5 semanas. Então, essa pessoa, normalmente, quando tu dizes, falas em exercício físico, prevenção, na consulta a seguir ela já vem com uma lista do que pode e que não pode. Eu aprendo, às vezes aprendo muito mais com os pacientes do que em ler artigos. Doutor, eu li que o açúcar XPTO não Isso. funciona. Yeah. Tem essa parte também, mas no tocante a rastreio, é importante informar, como o Dr. Humberto disse, sempre com verdade. Isso de esconder coisas das pessoas para protegê-las, pelo menos no nosso meio, a oncologia não funciona, só atrapalha. Diminui muito a adesão a tudo o resto que nós queremos fazer. Porque você nota para um indivíduo tem os fatores de risco ali bem evidentes. E é uma pessoa que já é sedentária, né? E ainda é o mesmo que, conforme se diz na gíria, torra todos os dias, consome bebidas alcoólicas todos os dias, não alimenta sem condições, o que ele come é o que aparece o mais rápido possível, fast food. E é uma pessoa que, quando amanhã surgiu uma situação de saúde, queremos colocar a culpa nos outros, né? Fulano, ciclano, e nos esquecemos dos nossos maus hábitos que nós temos, né? Então, personal, tens um trabalho muito grande de receber esse pessoal para colocá-los em movimento. Mas acaba por ser prazeroso, bastante prazeroso, porque sabendo do benefício da coisa, e só o fato de saber que esse trabalho acaba por ser gratificante, só o fato de saber que
essa pessoa está a correr menos risco de se tornar mais Mas uma estatística. mais uma estatística, exatamente. É. Então isso acaba por ser bastante prazeroso. É, porque vocês têm um trabalho muito grande. Vocês não trabalham só com o movimento, trabalham com a mente também do indivíduo. E a mente é que comanda tudo. Se a minha mente estiver, sei lá, desligada, desconectada, esquece. Eu vou chegar na academia, vou levantar os ferros porque eu quero levantar, vou correr só porque eu quero correr. Não tem um propósito como tal, né? Então vocês têm um trabalho muito árduo. E nós, como profissionais de saúde, temos um trabalho muito sério de disseminar a informação para a população a fim de que possam seguir as medidas preventivas. E, assim, não custa nada beber água. Beba água, pelo menos. Nem que for 500 ml, beba, já é alguma coisa. As células agradecem, né? Senão, quem está a ser fritado é o nosso rim, né? O rim... Então, é muito importante a prevenção dos fatores de risco. Consumir alimentos ricos em fibras é muito importante, né? Na prevenção dessa questão. Consumir bastante líquidos, diminuir o consumo de refrigerantes. Assim, é uma série de coisas que é difícil tirar, mas é possível. Eu queria só fazer uma correção que anteriormente cometi, né? Quando eu disse que exercício físico é recomendável fazer no máximo, né? 150 minutos, repartindo em 5 dias, dará 30 minutos. 30 minutos. Isso é vital e importante de se fazer. Mas para além isso, sendo atividade física moderada, né? Agora, se nós formos uma pessoa assim bem treinada como o Newton, acho que é um exemplo. Devemos então fazer mais, pelo menos 30 horas, 30 horas nada, uma hora de exercício físico. Acabará por ter bastante benefício. Porque é importante que o organismo esteja adequado à carga de atividade física. Exatamente. Porque senão você leva um indivíduo para... Sei que relativamente a essa atividade, o tempo, tem estudos que saíram que fazer exercício 1 hora em 30 minutos com a mesma intensidade, o benefício está quem faz com 30 minutos. 1 hora. Tem um estudo assim, o tempo faz toda a diferença. O tempo faz toda a diferença. Nos primeiros 15 minutos tens um resultado, a partir do minuto 30 é igual, já... depois de 1 hora é igual. É igual. Mas depende também, do isso tipo. É importante que o coach disse. O Dr. Humberto também referiu isso. Depende muito do atleta e do objetivo para o qual ele treina nessa quantidade, né? Até porque o nosso corpo é inteligente, ele tem a capacidade de se adaptar. E essa adaptação faz com que nós não sintamos mais aquele benefício que se calhar sentiríamos se fizéssemos mais tempo. Exatamente, então temos que levar em conta isso. Ok. Então fica aqui a chamada de atenção, pelo menos 30 minutos de atividade física diária para manter o organismo em movimento. Se não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, rasteje. Só não pare. O motor gripe. E nós não queremos fazer cateterismo para ninguém. Só em forma de piada, levantamento de garfo não é um exercício físico. E falando isso, é que
há uma diferença entre atividade física e exercício físico. Na verdade, a atividade física é todo e qualquer movimento que nós fizemos, tipo caminhar, carregar algum peso, algo não estruturado, na verdade, né? Que acaba por gerar gasto calórico. Já exercício físico acaba por ser algo mais específico, acaba por ser algo mais sistematizado. E Isso aí. falando de sistematização, quem faz a sistematização é um profissional da área. Ok, o objetivo é fazer, é se manter Em movimento. em movimento, exato. Mas atenção, Existem com que regras. propósito é que você está a fazer esse movimento? Devemos levar isso bastante em conta. Porque o posicionamento do corpo também conta, né? Senão vem aquela questão. Olha, eu até pratico atividade física todos os dias, mas como é que você pratica atividade física? Opa, eu saio de casa a pé, vou para o serviço, levo uns 30 minutos caminhando. Ok, você caminha para o serviço, mas, assim, existem posições que o organismo precisa ter durante a atividade física. O organismo todo precisa se movimentar, não é? Então, não é só porque caminhas 30 minutos de casa para o serviço que estás a fazer atividade. A fazer atividade, agora exercício não. Estás a fazer atividade física, não exercício físico, né? Quando chega ao Então, serviço ainda toma Coca-Cola. Nada contra Coca-Cola. não, e a outra coisa também que precisamos chamar a atenção aqui não é que o médico lhe chamou a atenção na consulta de que deve praticar exercícios físicos, de que chegar em casa, não comeu, vou correr porque o médico orientou a atividade física. Vais cair, né? É que vai. Então, existe uma preparação para a atividade física, personal? Sim. Primeira preparação mental é sair com o objetivo de ir fazer, de fazer exercício físico. E depois, deve-se cumprir um plano. O plano é esse que o preparador físico, o profissional da área irá fazer, estabelecerá meta com base na necessidade, o objetivo individual, né? E trabalhar as diferentes aptidões físicas. Estamos a falar de força, estamos a falar da resistência aeróbica, estamos a falar e outras valências, né? Então, é importante que se cumpra, né? Porque mesmo durante a prática da atividade física, existe aquilo que nós chamamos de aquecimento, né? Para começar. Igual o automóvel. Não sai logo da primeira para a quarta marcha, né? Como é que é a orientação para o aquecimento até... A parte principal. Isso varia, conforme eu disse anteriormente. Varia bastante. Por exemplo, o objetivo do treino de hoje é trabalharmos a força. Por que consiste em trabalhar a força? A força, quando nós trabalhamos a força, nós acabamos por fortalecer de que maneira o nosso sistema imunológico. Isso. E para nós trabalharmos a força, é necessário que nós aquecemos músculos específicos. Para suportar a carga. Para suportar a carga, fazer com que o nosso organismo libera determinadas substâncias como líquido, né, nas articulações, para poder suportar a carga do próprio treinamento em si. Com certeza, com certeza. Então, pratiquem atividade física, mas sob orientação de um profissional, não é? Doutor Severino, já agora estamos no finalzinho da nossa conversa, que está muito boa. Gostaria que Não terminasse agora. que não terminasse, o que é bom dura pouco. Exatamente, mesmo assim. Que mensagem quer deixar para a população em geral? Para a população, para os nossos colegas das outras instituições não ligadas diretamente à oncologia,
Que mensagem quer deixar? Ok. Como o tema é bem explícito relativamente à atividade física, como um dos pilares nessa altura para a prevenção ou de redução do risco de câncer. Então, o conselho vai que, ainda que for os 30 minutos que forem dito aqui, vamos procurar fazer mais exercício, tá? Porque ele tem grande influência assim na redução do risco do surgimento de câncer, tá? E vamos ficar atentos à nossa comida, à nossa alimentação. Não vamos esquecer desse fator extremamente importante, porque eu lembro, eu ia à quinta do meu pai e quando encontrava lá o camponês, o homem do campo, não trouxeste frango? Eu disse, ué, e você tem galinha aqui? Yeah. Então, às vezes, a troca de um alimento que é muito rico, que é natural, às vezes acaba nos custar muito caro. Então, a nossa comida cultivada é muito rica, vale a pena continuar com nossos hábitos, né? E se tiver que agregar alguma coisa fora do hábito, que seja produtivo, seja nutritiva, porque senão cobra-se no final. A mesma pergunta vai para o Dr. Nilton. Qual é o conselho que quer deixar para a população em geral em relação à prevenção e para os nossos colegas profissionais não ligados diretamente à oncologia? Sem querer ser redundante, né? Mas para a população eu acho que as pessoas têm que seguir uma determinada hierarquia no tocante ao cuidado, que é saúde, família e trabalho. Eu sei que muitos de nós acordam cedo, saem para cuidar das suas famílias, mas o primeiro cuidado temos que ser nós. E uma das formas de cuidar e demonstrar aos nossos entes queridos que nós amamos é o autocuidado. Então, e outra coisa que aprendemos como oncologistas é que nós não conseguimos dar se nós não formos. Então, pegando a deixa do Dr. Severino, exercício físico não é uma moda, é um estilo de vida, é terapia, ajuda a ter uma vida melhor em vários pontos. Às vezes, em forma de piada, fica fácil aturar o colega chato depois de um treino. Então, se não for pelos motivos bons, pode ser por esse motivo. Eu quero conseguir cuidar da minha família e aturar o colega chato. Vou treinar antes. Vai dar certo. Liberar o estresse, Vou né? liberar o estresse. É um bom ponto de fuga. Para os colegas não oncologistas, eu acho que quem não tem conhecimento pode ser facilmente controlado. Quem tem conhecimento liberta-se. Nós como oncologistas não conseguimos praticar essa arte sozinhos. Então, eles podem sempre ter acesso a nós podemos ter acesso a eles, porque o nosso objetivo é comum, é cuidar de pessoas. Com certeza. Então, no cuidado de pessoas, a troca de informação e a qualidade de informação faz toda a diferença. Eu sei que provavelmente eu estou a quebrar uma regra aqui agora de protocolo, porque é quase não permitido a autocitação, mas essa citação não é minha, é do colega que está aqui à minha frente. Que fez um trabalho muito interessante sobre a influência dos fatores culturais no cuidado dos pacientes com câncer. E uma das coisas que ele percebeu no trabalho dele é que o que mais atrapalha é a informação. Isso que o Dr. Humberto faz aqui, informar com qualidade, é o primeiro ponto para nós conseguirmos cuidar de pessoas. Então, os colegas não oncologistas têm a oportunidade de colher informação nossa, trocar informação conosco e assim, claro, ajudar a promover saúde e cuidarmos todos melhores das pessoas. Com certeza. Coach,
Qual é o conselho que quer deixar para a população, para os preguiçosos? 10 Barbie não tem nada, coisa leve. O conselho é movimentam-se. Movimento é vida, movimento salva, movimento cura, movimento é terapia, movimento é. Movimenta-se. Porque se nós pararmos, morremos. Com certeza. Se nosso coração parar de se movimentar, por exemplo, ele Deixa de fazer a sua função normal. deixa de fazer a sua função normal, automaticamente paramos de viver. Então movimenta-se, movimenta. Torna-se saudável movimentando-se. É. Porque carro parado gripa o motor. Então, hoje foi a breve conversa com os três profissionais, Dr. Severino Azevedo, Dr. Newton e o nosso personal. Foi assim o nosso encontro, nosso segundo episódio do OncoCast. Falamos sobre fatores de risco para a ocorrência de câncer e foi bem dito aqui que precisamos ter atenção com o consumo de alimentos ricos em fibra, consumir bastante líquidos, beber bastante água, praticar atividade física e primar por hábitos saudáveis, pois os fatores de risco para o câncer são divididos em grupos e um único fator por si só não é suficiente para determinar a ocorrência da doença. Daí a grande questão de prevenirmos a ocorrência deste fenômeno. E todos nós, profissionais de saúde e a comunidade em geral, têm a obrigação de informar ao outro o objetivo de prevenirmos a ocorrência do fenômeno. Se assim o fizermos, teremos uma sociedade saudável. Bem-haja o OncoCast. Muito obrigado pela vossa presença. Espero contar com a vossa disponibilidade nos próximos painéis e grato por hoje. Muito obrigado. Muito obrigado também.